Você já parou para pensar que viver é lidar com desconfortos? Se você ainda não se ligou nessa ideia, vem comigo. Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área para tratar de algo muito importante para o seu percurso de estudos. Mas antes de falar sobre o assunto central desse vídeo, já quero convidá-los a curtir, compartilhar, comentar, claro, se inscrever no canal, convidar toda a sua galera nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, Clubhouse, a zorra toda para se inscrever, porque toda semana tem conteúdo relevante aqui para você que quer, evidentemente, realizar sonhos por meio dos estudos. Lembrando que o canal também não traz apenas questões relacionadas aos estudos ou à redação, que é a minha disciplina de modo específico. Vou trazer também questões relacionadas ao entretenimento, música, arte, enfim, algo que faz parte do meu universo. Bom, o assunto do vídeo de hoje é algo que por vezes nós evitamos falar, mas é algo muito importante para o nosso percurso, para o nosso caminho, que é saber lidar com o desconforto. Entender que o desconforto vai fazer parte do processo de estudos o tempo inteiro. Guerreiros, precisamos aceitar o fato que estudar, na maioria das vezes, ou por vezes, é desconfortável. É algo que, de fato, você não vai ter prazer em fazer. Claro, há pessoas, e eu admiro muito, quem se comporta dessa maneira ou quem entende isso dessa maneira, que estudar é muito tranquilo. O fato de estudar ou todo esse processo que envolve o universo dos estudos ou todos os rituais que envolvem os estudos, para muitas pessoas isso é muito tranquilo, isso acaba sendo muito natural. Mas para a maioria das pessoas, e você pode se encaixar nesse público ou nesse nicho, para a maioria das pessoas é um ato desconfortável, é aquele tipo de coisa que você realmente não queria fazer, mas tem que fazer por necessidade. Eu comparo muito isso com, por exemplo, ir para a academia. Eu, por exemplo, não gosto de ir à academia, mas eu preciso ir. Eu entendi que é uma necessidade, eu entendi que eu preciso realizar essa prática porque é uma questão de saúde. Então, os estudos, bem como eu citei o exemplo, a academia, é uma situação de desconforto e que você, em algum momento da sua vida, entende que você deve passar por isso de alguma maneira. Bom, pensando nisso, é importante sempre entender, eu ouvi alguém dizer isso, não sei se foi nas redes sociais, em algum lugar, que diz o seguinte: por que nós só tendemos a fazer atividades que nos dão prazer ou fazer aquilo que não devemos fazer naquele momento? Como, por exemplo, eu tenho que estudar, mas eu prefiro ir assistir uma série. Porque assistir uma série vai me dar um prazer imediato. Eu quero assistir aquela série, eu gosto daquela série, eu vou assistir ali 2, 3 episódios ao invés de estudar, por exemplo. Os estudos é uma recompensa futura, ou faz parte de uma projeção futura. Por isso nós procrastinamos tanto o processo de estudos, por exemplo. Por vezes nós não queremos estudar e vamos procrastinar isso o quanto nós pudermos. Eu estou falando por mim, eu sei que alguns de vocês podem se identificar com isso também. Às vezes você arruma 1001 tarefas só para não fazer aquilo que você tem que fazer e o tempo inteiro você traz justificativas aqui no seu cérebro para mostrar que você não está parado, você está fazendo alguma coisa, mas você ainda não fez aquilo que você precisa realmente fazer, que é estudar. E os estudos nós sabemos que é uma recompensa futura e representa uma mudança de vida. Geralmente quem opta pelo processo de estudos já está ciente que aquilo não é um processo imediato, ou na maioria das vezes não é um processo imediato, e que a ideia é de uma recompensa futura, é uma projeção futura. Então existe um caminho a ser percorrido e por vezes esse caminho, na maioria das vezes, é um caminho de sacrifícios, é um caminho de frustrações. E se nós não internalizarmos que o caminho é desse jeito e que ser desse jeito é algo natural que acontece com a maioria das pessoas, é muito difícil que nós continuemos e sejamos resilientes no processo. E é isso que precisamos entender dentro dos estudos. É preciso entender também que o nosso histórico, o nosso formato do processo de estudos é um formato maçante. O nosso processo educacional, que vem lá naquele modelo jesuítico instituído lá no processo de colonização, é um processo maçante, geralmente de aula expositiva, de que você tem que dar resultado, e que na verdade as provas de larga escala nada mais são do que isso.
Você tem que dar o resultado final é o que importa. Ter o seu nome no diário oficial, ter o seu nome na lista de aprovados é o que de fato importa nesse processo. E é isso que nós levamos em consideração o sistema, a parte sistêmica da coisa, e não o que isso representa efetivamente, mas o que é o processo é exatamente isso. O resultado final, no frigir dos ovos, é o que interessa. Portanto, esse modelo é maçante. E para que você chegue até o resultado, ou até o dia da prova, por exemplo, para que se conquiste um resultado, existe um processo que de fato é maçante, do qual nós somos herdeiros, que é esse modelo jesuítico, né, que foi instituído, como eu disse, lá na época da colonização. E é claro, dentro desse caminho, nós sempre buscamos o quê? Aquilo que nos dá prazer, geralmente é o entretenimento. Amigos, eventos, filmes, séries, livros, ou seja, tudo aquilo que eu gosto de fazer. Mas é preciso que nós saibamos que isso, por vezes, pode ser entendido como autossabotagem. De você o tempo inteiro procurar o entretenimento para se satisfazer de modo imediato e procrastinando aquilo realmente que você deve fazer. E é preciso que se compreenda que o processo de estudos ele é desconfortável. E nós temos que aprender a lidar com isso. É claro que eu sempre indico para os guerreiros a seguinte questão. É preciso que você, além de aprender técnicas de estudo, de otimizar os seus estudos, de ter estratégia de estudo, para que seu estudo seja de fato positivo, é preciso que você tenha uma técnica que você se identifica. Por vezes você aprende diversas técnicas, mas a questão de não ter autoconhecimento faz com que você aplique aquela técnica, ela não funciona e você automaticamente se desmotiva. É preciso buscar esse processo de autoconhecimento para que você pegue a técnica que se aplica melhor a você. Por exemplo, alguns preferem videoaulas, alguns preferem material em PDF, alguns preferem resolver muitas questões todos os dias, alguns preferem fazer esse processo de forma paulatina, alguns preferem resumos das aulas, outros preferem, por exemplo, ao terminar a aula, fazer ali um apontamento a respeito dela, outros durante a aula. Então, isso varia bastante. Outros preferem, por exemplo, a técnica Pomodoro, com 30 minutos, com 40 minutos, com 50 minutos. Isso é muito variável. Então, o autoconhecimento, ele faz com que esse processo seja menos desconfortável para que você aplique técnicas e estratégias que sejam interessantes, e isso eu indico sempre procurar um profissional da sua confiança, porque ele pode te orientar de maneira mais efetiva para que esse processo se torne menos desconfortável. Lembrando, esse vídeo não é uma defesa a trazer sempre essa ideia de que você tem que estudar o tempo inteiro, de que você não pode ter prazer, de que você não pode ter entretenimento. Sim, você pode ter, desde que isso não comprometa o seu processo de estudos, que automaticamente, como consequência, como efeito, como desdobramento, irá comprometer aquilo que você quer, o seu objetivo, a sua mudança de vida. E, aliás, eu acho necessário que você tenha momentos de lazer. E, guerreiros, nem todos os dias você vai estar disposto a estudar. E se você entende que seu estudo não vai render, pare, dê uma pausa e volte melhor. Então é preciso, mais uma vez, a ideia do autoconhecimento. O autoconhecimento nessa hora ele é fundamental para que você efetivamente consiga, a partir desse processo, conseguir melhorar, otimizar, entender como seus estudos podem render melhor. E isso, é claro, se dá também por meio de diagnósticos, ou seja, qual é a disciplina que eu estou indo mal, qual é o meu platô, né, o que está me impedindo de ser aprovado. Eu vou investir naquela disciplina, vou procurar um curso especializado, vou procurar um profissional, vou entender onde é que eu estou errando. Isso é maturidade, é entender, é se tornar, até um vídeo aí no canal, como se tornar um estudante profissional. E isso eu ensino por meio de alguns tópicos importantes de como de fato você ser profissional nos estudos. É por esse processo de autoconhecimento, de diagnóstico, de entendimento, onde é que é meu platô, onde é que eu estou errando, onde eu posso evoluir, onde eu posso melhorar, onde eu tenho que manter. Então, esse tipo de coisa faz com que você entenda que o estudo, de fato, por vezes é desconfortável, mas que eu posso tornar esse processo melhor ao longo da minha jornada. Beleza? Então, é aprender a lidar com os desconfortos da vida e não apenas dos estudos. Mais uma vez, convido você a curtir, compartilhar, comentar o conteúdo
a compartilhar os seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, Clubhouse, enfim, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que mais pessoas possam ser impactadas positivamente. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos sempre para cima deles.